Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o horário que vocês estão ouvindo isso, mas estamos começando a gravar o novo episódio do nosso podcast. Posso falar? Somos Ana Carolina Lima e Pedro Cornô, apresentadores desse episódio. E hoje contamos com a presença do nosso convidado, Victor Mazei. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre como que as produções midiáticas em seus diversos formatos abordam e impactam as representações dos latinos-americanos na nossa sociedade. Formado em publicidade, com experiências diversas, professor universitário, mestre, doutor e autor de diversos textos e artigos. Mazei atua com mais de 25 anos como redator publicitário, possui 3 livros publicados. Em suas produções, utiliza da criatividade, comunicação e repertórios de diferentes meios como ferramentas que mantém sua paixão pela área e acredita que a comunicação como propósito possibilita grandes transformações no mundo. E além disso tudo, ele também é nosso professor e o convite foi pensado justamente pelo que foi trabalhado em disciplinas de períodos anteriores, que como que os estereótipos eles são reforçados e ainda mais quando eles persistem e têm suas consequências ali na nossa sociedade. Agradecendo sua participação, Mazei, e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, para poder a gente começar nosso papo, a gente vai refletir um pouco sobre o princípio até os dias atuais, sobre essa representatividade latina, né, no nosso mercado. A gente observou alguns pontos entre a década de 60 até as décadas de hoje e percebemos que existe uma dificuldade sobre abordar sobre esse público, né? São retratados de uma forma meio deturpada. Como você percebe que esse grupo ele foi representado? Como você acha que essa representatividade aconteceu até então? Vamos lá, vamos começar a nossa conversa aí. Nada muito tão dogmático, mas vamos refletir, né? Primeiro passo, o Brasil está na América Latina. Uhum. Mas muitas vezes a gente não se enxerga na América Latina. É como se tivesse um bloco que fala português e um bloco que fala espanhol. Vou dar um exemplo simples de uma das últimas viagens que eu acabei fazendo, tem um tempo. Mas quando você assiste os telejornais da Argentina e do Chile, que eu me recordo agora, os telejornais falam da América Latina, inclusive do Brasil. A gente não fala deles. A gente desconsidera características ligadas à colonização, à população indígena desses locais, como aconteceu o processo de mestiçagem, os traços dessas culturas. Então, a gente muitas vezes se coloca nessa condição de quem é oprimido, mas o próprio brasileiro, às vezes, é o opressor também, porque a gente também retrata nas publicidades e nas produções midiáticas uma imagem muito diferente do que é, de fato, o universo dessas culturas latino-americanas. Sim. Tem essa dificuldade, né? E justamente foi o que a gente observou nas nossas pesquisas e análises, assim, que quando tem essas tensões culturais no Brasil, impactava diretamente no que era abordado na mídia mesmo, né? E durante os anos 60, 70, com o movimento do cinema novo, que a gente olhou ali, trouxe no filme Terra em Transe, em que foi reproduzido ali na obra um país fictício, o Eldorado, né? Que a manipulação por meio de alegorias, de um país, né, desse país fictício, que conectava muito com o que era a realidade ali no Brasil. Tinha essa dificuldade, às vezes, de alguns filmes norte-americanos, que sempre trazia algo mais alegórico ali, mais feliz. E no Brasil tinha muito essa percepção de trazer críticas sociais, de como que isso impactava a nossa realidade. Então, o uso das pautas políticas pode significar um poder em relação a esse público e como que a mídia vai retratar isso. Então, a gente queria entender, assim, como que você percebe a evolução da publicidade e do público ao não aceitar mais essas representações veladas como uma forma de manipulação, né? As pessoas estão cada vez mais críticas, isso é um ponto positivo, e tem essa vontade, assim, né, de algo mais representativo mesmo. Eu tenho 60 minutos para responder isso, porque, assim, Carol, é muito complexo. Eu acho, quando até estudei me preparei aqui para estar aqui com vocês e minha cabeça deu um nó. Porque eu achava exemplos, em alguns momentos, esses exemplos se autodenunciavam. Uhum.
Aí eu vou dar um exemplo a partir da própria pauta que vocês estão trazendo. Uma série que é tida como uma série que trabalha bem a questão da representatividade. Uma série americana, Modern Family. Uhum. Ao mesmo tempo que traz a figura da Glória, da Sofia Vergara, como a colombiana, Sim, não é isso? Sim. Ela também tem traços da mulher com corpão, Sim. Sensualizada, né? mãe solo, que fugiu Do país. do país. Então, isso é muito difícil, é muito complexo. Aí você pega algumas produções locais nossas aqui. Aí você tem o Cidade de Deus, que eu acho que é incrível, né? Uma Sim. obra incrível. E eu vou achar que eu vou chegar num desfecho, tá? Mas estou dando uma volta para vocês entenderem a encrenca que nós estamos mexendo. Sim. O Cidade de Deus, ao mesmo tempo que ele mostra muito das mazelas, ele é uma crítica social muito forte que mostra que nós vivemos num país de muita desigualdade. Por outro lado, nós temos os filmes do Paulo Gustavo, do Leandro Hassum, que são filmes que se aproximam de uma estética americana. Uhum. E aí você tem também Ainda Estou Aqui, que aí é um filme que mostra como é que foi o período da ditadura, mas que também retrata uma espécie de burguesia carioca. Sim. Aí vamos para o outro lado. Chega no Agente Secreto, que aí sim, o filme se passa no Nordeste, com grande parte do casting nordestino, em algumas falas típicas, e que grande parte da população, principalmente sul-sudeste, diz não entender e não compreende a lógica do filme. Que mundo é esse? Que universo que nós estamos? Então, por isso que eu estou querendo dizer, assim, que eu estou dando essa volta toda, que nós trabalhamos com múltiplas produções midiáticas, mas o que o mais importante aqui é aquele termo, talvez um pouco batido, mas eu acho que cabe aqui, que é a questão de quem está falando, qual é o lugar de fala, Sim. quem tem realmente autoridade para falar sobre isso. Quando você vê uma série como Narcos, que é uma série incrível, maravilhosa, né, que tem o Wagner Moura dando show, mas é uma série que coloca uma lógica do americano contra o latino-americano, um diretor brasileiro. Mas essa produção foi endereçada a quem? Isso. Então essas representações, elas são muito complexas quando a gente analisa, porque a gente precisa saber quem está falando. Quando você pega um Kleber Mendonça, que tem filmes como Agente Secreto e Aquários, estou lembrando de Bacurau, me lembro agora, me recordo agora, você vê que tem um comprometimento com o local. Sim. Agora, outras obras, elas têm, claro, um endereçamento para uma mídia que quer, para um público que quer, digamos, uma projeção voltada, digamos, para uma comédia norte-americana. Sim. Entendi. Você Então, tem- é muito... E, de novo, não estamos aqui para... Também, mas não é só denunciar, mas é uma família que quer, no sábado à noite, ver um filme leve, mas que aquilo não representa o seu universo. Sim. Verdade, você falando um pouco disso me lembrou um pouco sobre essas representações latino-americanas em shows, até mesmo no Brasil. Porque quando a gente olha para shows aqui no Brasil, por exemplo, A Terezinha é um barato Cassino do Chacrinha, a gente vê essa representação latina de uma forma um pouco mais velada, né? Por mais que seja para o público latino, ela tem ali uma representatividade da festança, da mulher sensual. Então, assim, com essas produções brasileiras, né, ajudaram a construir isso e consolidar esses estereótipos. E eles passaram a ser associados à identidade latina. Você acha que... Como que eles fizeram isso? Com muita resistência, com muita luta, com muita batalha. A gente pode levar isso para música, imaginar tudo aquilo que, por exemplo, Caetano, que é uma figura conhecida mundialmente, levando a nossa musicalidade, levando as nossas pautas, o Gil, né, e todo o movimento ali da resistência, principalmente no período de ditadura, eles, de alguma forma, utilizavam a música para mostrar a sua realidade, para burlar uma censura. Essas figuras muito lendárias, eles encontraram, por exemplo, um apoio em obras, por exemplo, como de Pedro Almodóvar, um espanhol que em alguns momentos utilizava a música de Caetano para retratar. Nesse momento, é o europeu que passa a conhecer um pouco da cultura do Brasil. Então, não é fácil. Isso não é fácil porque eu fico imaginando o caminho mais fácil qual é? É você se sujeitar àquilo que é estabelecido.
Imaginar uma Shakira, por exemplo. Não deve ter sido uma trajetória fácil que ela passou para ser mundialmente conhecida. Então, eu imagino que é um processo de muita resistência. E, agora, hoje a gente tem, felizmente, um mercado até brasileiro que é mais receptivo àquilo que não é norte-americano e aquilo que é latino. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns 2 livros que fazem muito sucesso retratando um universo predominantemente nordestino, que é a Socorro Racioli. Tenho 2 livros que fizeram muito sucesso agora, que é o Cabeça de Santo e Oração para Desaparecer, que eles fogem um pouco dessa coisa da padronização das obras e ela retrata o local, a partir das suas características, a partir das suas complexidades. E não só como uma fala do Nordeste ou a fala do oprimido a partir só de suas misérias, mas a partir das suas complexidades também, dos intelectuais que estão ali, das riquezas, da forma de viver, dos modos de viver. Então a gente tem que entender, quando a gente faz dentro do próprio país, a gente muda de cenários e a gente vai lidar com outras culturas. E esses autores, esses músicos, esses artistas, eles vão retratar isso. Mas não é porque tem que ter aceitação do Sul e do Sudeste que eles se tornaram artistas. Sim. Não, esses caras são importantes e relevantes dentro dos seus contextos. Realmente, né? Ir mais a fundo, entender ali sobre essas culturas. Porque em cada estado tem ali essa percepção. Imagina isso quando fala do mundo, né? E da América Latina. Como é que você fala sobre o Brasil? É um país gigante. E eu vou relatar um fato curioso. Em 2011, eu passei a lua de mel no Chile, em Santiago. Estava lá no Chile. E aí eu me lembro que eu estava fazendo um passeio e um dos guias perguntou assim: como é que vocês no Brasil estão se preparando para o fim do mundo? Nossa. Eu falei assim: como assim? Não, porque 2012, segundo o calendário maia, tinha muita... E aqui a gente já está se preparando. Eu falei: olha, isso pra gente... Não chegou pra gente. Não chegou pra gente, não pega pra gente. Não é que isso foi uma farsa, não, mas eles têm uma influência total das suas culturas ancestrais. E isso é algo que é muito valioso. Isso constitui o povo de hoje. E a gente, às vezes, eu sinto, principalmente neste eixo sul-sudeste, a gente desconsidera muito aquilo que nos constituiu. Sim. Então, realmente, eu acho por isso que é o problema de, às vezes, unificar uma única cultura, porque às vezes a gente comemora alguns dias, né, como o Carnaval, né, no México é o Dia dos Mortos ali. Então, quando você unifica uma coisa só, não entende essa diversidade da cultura ali. Claro, me escapou aqui, eu ia dar um exemplo, mas veio outro aqui agora para mim. Uma vez eu fiz uma viagem para a África do Sul, e eu fui com meus filhos, e ao ver meus filhos, eles deram uma bola para o meu filho e falaram assim: você deve ser um craque, você deve jogar bola. Como se todo brasileiro fosse bom de bola. Então, a gente também é rotulado como se todo mundo gosta de futebol, todo mundo gosta, todo mundo tem um samba no pé. Sim, e carnaval também, todo mundo é feliz. Sim. Então, assim, a gente também é vítima dessa estereotipia, né? Que a gente tem, são as representações. E me parece, às vezes, é um ato meio... Ao mesmo tempo que é um ato de reflexo, que parece ingênuo, mas é aquilo que a gente está emitindo para o mundo também. Então, gente, esse foi o papo de hoje. E a gente te espera no próximo episódio.